Pessoal, estamos aqui na nossa façanha, aqui aprendendo Power BI, e hoje nós vamos estar fazendo aqui uma ETL, que significa Extract, Transform e Loading, aqui para o Power BI. Sabemos que o Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence, ou seja, uma ferramenta que trabalha ali com o histórico de dados da empresa, apresentando no final ali o seu relatório em dashboards, a qual será utilizado para a tomada de decisões da empresa baseado em seu histórico de dados. Pois bem, se nós viemos aqui na guia obter dados, ele vai nos dar diversas fontes de dados que nós podemos extrair esses dados. Desde um banco de dados em SQL, como uma pasta de trabalho do Excel, que é o que nós vamos fazer hoje. Então vamos clicar aqui, vamos procurar nossa planilha, ela está aqui, base funcionários, ok. Esses dados são fictícios, então não há problema nenhum de nós manipularmos esses dados. Ele vai carregar e nós vamos selecionar aqui a planilha carregou e ele nos dá duas opções: transformar dados ou carregar. Se eu clicar em carregar, ele vai levar esses dados diretamente para o Power BI. Se eu clicar na guia transformar dados, ele vai abrir o editor do Power BI, que é o Power Query, que é o que nós queremos. Pois bem, então ele vai estar aqui carregando. Abriu o nosso Power Query e aqui nós vamos estar organizando essa planilha. Primeira coisa que nós vamos observar é que a primeira linha está com esse nome null, ou seja, ela está cheia de linhas em branco. Então vamos apagar todas as linhas em branco da nossa coluna. Atalho Ctrl A. E agora nós vemos aqui na guia página inicial, remover linhas em branco. Pois bem, foi removido. Observe que da forma que os dados foram extraídos lá da planilha do Excel, está aqui, ó. As colunas estão nomeadas dessa forma. Coluna 2, 3, está escrito errado. Mas a primeira linha é realmente aquilo que nós queremos. Nome completo, gênero masculino e feminino, data de nascimento. Como nós vamos estar promovendo essa primeira linha para o cabeçalho? Vamos vir aqui, muito simples. Clicamos aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Pois bem, agora a nossa primeira linha é o cabeçalho. Está tudo organizado aqui, tudo certinho. Agora, vamos aqui para uma outra etapa. Digamos que a empresa te pedisse a seguinte informação: eu quero que você crie para mim uma coluna dentro dessa planilha, ao qual me mostre o valor de um imposto, que vamos supor que fosse 30%, sobre o valor do salário, mas eu quero que você mantenha a coluna salário, crie outra coluna com esse percentual e ainda crie mais uma coluna somando o valor salário com o percentual de 30%. Como nós vamos estar fazendo isso aqui passo a passo? Muito simples. Vamos aqui na nossa guia salário, vamos estar selecionando. E se nós quiséssemos fazer esse cálculo dentro dessa coluna, iríamos clicar em transformar. E aqui ele somaria e ficaria a informação somente aqui dentro. Mas como nós queremos criar uma nova coluna para fazer esse cálculo, vamos vir aqui na guia adicionar coluna, padrão, vamos vir aqui em porcentagem. O valor que dissemos era 30%, né? Colocamos 30%, não precisa do sinal de porcentagem, clicamos em OK. Pois bem, ele criou para nós aqui a última coluna com esse nome percentual já calculado. Agora nós sabemos que 30% sobre 7.100 corresponde a 2.130. Então vamos renomear essa coluna aqui, colocando aqui salário mais imposto. Damos Enter e renomeou. Só que observa, cada vez que eu crio uma nova etapa dentro do meu Power Query, ele vai criar uma etapa aqui dentro. E se a nossa planilha ela for muito grande, cada etapa que eu vou criando, ela vai ficar mais pesada na hora de carregar os dados, pois ele vai passar etapa por etapa. Então vamos observar. Ele criou aqui, ó, coluna renomeada, que foi quando nós renomeamos essa coluna. Se eu me arrependo de algo que eu faço dentro do Power Query e eu clico aqui nesse X, ele apaga aquela etapa e volta ao que era antes. Observe aqui, ó, salário mais 30%. Vamos apagar essa etapa. Ele volta para o nome original da coluna. Só que eu quero renomear. Como é que eu faço para renomear de uma maneira que não vai pesar aqui dentro, criando mais uma etapa? Eu venho aqui na nossa barra de código, com a nossa coluna selecionada. Está aqui o nome da nossa coluna. Eu apago e vamos colocar aqui salário mais imposto. Saio aqui dentro do meu código e dou Enter e foi renomeado e não criou uma nova etapa. Pois bem, só que a empresa não nos pediu somente isso, ela quer saber quanto que é o valor do imposto e quanto que é o salário mais o imposto. Então nós vamos estar somando agora a coluna salário mais a coluna imposto mais o salário. Na realidade, essa coluna aqui, ela só significa 30% em cima do salário. Vamos renomear ela por aqui, ó. Ao invés da gente criar uma nova etapa, vamos vir aqui, ó,
igual a gente tinha falado, que é mais interessante, vamos apagar essa aqui, ó, coluna renomeada, vamos fazer da forma correta. Vamos apagar aqui dentro, apaga esse título, apaga, Ctrl V, 30% sobre o valor do salário. Vamos sair de dentro do nosso código e vamos dar Enter. Então aqui, essa coluna só corresponde a 30% sobre o valor do salário. E o que nós queremos saber agora é o salário mais o imposto. Então nós vamos selecionar essa coluna, vamos lá na nossa coluna salário, seguramos aqui o Ctrl, as duas estão selecionadas, adicionar coluna, padrão e somar. Adicionou, fez essa adição. Agora nós sabemos que 2.130 mais 7.100 lá da nossa coluna salário, tá aqui, corresponde a 9.230. Para renomear, nós vamos seguir a mesma lógica, sem criar mais uma etapa. Vamos vir aqui em adição. E agora sim, é salário mais imposto. Agora estamos corretos no nosso título da nossa coluna. Saímos do nosso código, Enter, renomeou, não criou uma nova etapa. Agora, para a gente fechar aqui, poderíamos fazer aqui diversos tratamentos de dados. Mas nós vamos estar fazendo aqui somente mais um. A empresa chega para você e fala, olha, eu quero que você calcule o tempo de empresa de todos os funcionários. Eu quero saber o tempo em anos, quantos anos cada funcionário tem de empresa. Então, vamos aqui. Data de contratação, selecionamos essa coluna, muito simples. Adicionar coluna, vamos vir aqui em data e vamos em idade, ou seja, ele vai pegar essa data 3/2/2014 e ele vai estar fazendo o cálculo como se fosse uma data de nascimento, digamos assim. Observa que ao criar essa coluna, idade, nós vamos estar renomeando ela aqui da mesma maneira que nós falamos anteriormente, para não criar mais uma etapa, vamos apagar aqui, aspas foram apagadas, mas colocando ela aqui novamente, e tempo de empresa, pois bem, saímos de dentro do nosso código, vamos sair aqui, e demos Enter, está aqui, tempo de empresa. Mas a informação não é o que nós queremos, pois está em horas. Como nós fazemos aqui para fazer a modificação e colocar esses dados em anos? Ao invés de adicionar uma nova coluna, nós vamos vir aqui na guia transformar dados, pois nós vamos estar transformando esses dados dentro da própria coluna sem criar mais uma. Vamos vir aqui em duração, total de anos. E quando nós fazemos aqui, selecionamos essa opção, ele ainda nos dá aqui os anos mais essa quantidade de dias. Então, se um funcionário tem 10 anos e 11 meses, ele tem 10 anos. No mês seguinte, ele vai ter 11 anos, pois completou ali, digamos assim, o aniversário da sua data de contratação. Só que nós queremos saber simplesmente em anos. Então, nós vamos arredondar, aqui vamos vir aqui na guia transformar dados, arredondamento, e arredondar para baixo, seguindo aquela lógica, se tem 10 anos e 11 meses, arredondou para baixo, ele tem 10 anos. Arredonda para baixo e foi feito o arredondamento e agora sim temos aqui o cálculo em anos. Aqui 10 anos, imposto mais o salário, estamos aqui os 30% sobre o valor do salário e essas foram as nossas tratativas aqui de dados. Então, para a gente fechar aqui, nós vamos estar somente renomeando essa planilha que nós carregamos. Ela carrega com esse nome aqui, planilha 1, padrão, apagamos e aqui o nome vai ser base de dados dos funcionários. Pois bem, damos Enter, renomeou e agora para a gente voltar para o nosso Power BI e se quiséssemos aqui fazer um dashboard, a gente iria fazer o seguinte, ó, damos aqui em fechar e aplicar, ele vai estar concatenando aqueles dados, tudo aquilo que nós fizemos, e ele vai estar abrindo aqui dentro do nosso Power BI. Está carregando, carregou, bacana. Agora aqui, se nós selecionarmos aqui a nossa planilha, vamos observar o seguinte, ele vai aqui carregar os dados, tudo certinho, e aqui estão as colunas que nós criamos lá dentro do Power Query, olha. O percentual de 30% sobre o salário somado com os 30% e o tempo de empresa. Então agora as colunas que nós criamos lá está aqui. Lembramos que quando a gente extraiu esses dados do Excel, não tinha essas colunas. Então dentro do Power Query nós fizemos todos esse tratamento de dados. E agora se nós quiséssemos ainda fazer um dashboard, uma matriz, fazer aqui um gráfico, nós iríamos estar selecionando essa opção, mas esse é um assunto para outro vídeo. Agradeço por vocês estarem seguindo, então me segue para esse tipo de conteúdo.